Responsável por alimentar o mundo, mais uma vez o setor agroindustrial deve ser a força que pode salvar a economia global depois da pandemia. Mesmo com o fechamento de vários segmentos, a produção no campo, seja na agricultura, na pecuária, não parou, principalmente por causa das exportações. Temos reportagem que chega Diego Antunes e Arvito Concato aqui no Balanço Geral. Depois de um tempo fora, trabalhando como funcionário de uma granja vizinha, Rodrigo resolveu voltar para a propriedade. O conhecimento adquirido e a vontade de empreender transformaram ele em um dos maiores produtores de suínos no oeste catarinense. Depois de 10 anos a gente conseguiu montar essa OPD, que era as 350 matrizes que a gente tinha no passado. No decorrer disso a gente teve oportunidade, viu que a gente era capaz e a gente empreendeu nesse novo empreendimento aqui, que é um empreendimento grande, né? Hoje, a granja, que fica localizada em Ceará, tem 1.200 matrizes e conta com uma produção de aproximadamente 3.000 leitões por mês. Para se chegar a esses números, o produtor precisou investir pesado em tecnologia e nos protocolos de controle sanitário. O custo total até agora gira em torno de 5 milhões de reais. A gente faz porque gosta, entende? Então, e a gente vê que o mercado alimento vai ter que todo mundo consome, né? Então a gente sabe que esse mercado, não só dos suínos, mas como um todo, ele tem futuro. Então a gente empreendeu graças a isso, com aquele gosto e com a certeza que alimento vai ter sempre necessidade. O investimento em tecnologia está diretamente ligado ao aumento da produtividade, em média 20% a mais do que uma granja tradicional. Outra situação que chama a atenção aqui nesse local é com relação à mão de obra. Apenas 4 funcionários conseguem trabalhar nesse espaço. Consequentemente, o custo acaba sendo revertido em melhorias na propriedade. Com isso veio novas tecnologias, o que tem de mais moderno dentro em produção de leitões a gente tem na granja hoje. Então a gente conseguiu, perante as médias normais de produção, a gente está com 20% acima da média e conseguiu reduzir uma boa quantidade em custo operacional também, né? E principalmente com mão de obra. Diferente do que muita gente pensa, de uns anos para cá, o início da cadeia produtiva deixou de ser no campo. A produção começa bem antes, no departamento técnico das empresas, seja na área de grãos ou de pecuária. O resultado das pesquisas se reflete no fortalecimento e na competitividade do agronegócio catarinense. O início do processo de produção ele tem que ser muito bem planejado hoje, né? Organizado, para que posteriormente as coisas possam fluir sempre da maneira positiva. O papel do extensionista, né, o nosso papel a campo, ele tem uma grande importância, que é harmonizar os interesses entre a companhia e o nosso empreendedor, né, o nosso produtor. Então, para isso que a gente lá no escritório, juntamente com toda a equipe técnica, hoje nós temos extensionistas, sanitaristas, nós temos nutricionistas envolvidos em todo o processo de produção, para que a gente possa sempre estar produzindo animal de qualidade. Segundo o presidente da Associação Catarinense de Avicultura, o atual modelo de agronegócio praticado em Santa Catarina, dotado de novas tecnologias e acompanhamento técnico, é o principal responsável pela geração de emprego, renda e movimentação econômica no estado, com uma produção diária de aproximadamente 3 milhões de aves e 34 mil suínos abatidos. A nossa indústria emprega hoje mais de 60 mil pessoas de emprego diretos. Se nós colocarmos nesta conta empregos indiretos, estamos falando de quase 500 mil pessoas hoje que estão associadas ao modelo agroindustrial catarinense. Além disso, 70 mil famílias de produtores também fazem parte desta cadeia de produção tão relevante, tão impactante, que tem uma responsabilidade muito forte sobre a economia do estado de Santa Catarina. Outra matriz econômica que deixa o agronegócio ainda mais forte é a bovinocultura de leite. Hoje, em Santa Catarina, são mais de 40 mil famílias produzindo uma média de 7 milhões de litros por dia, que são processados por indústrias com padrão internacional. Depois de um período de recessão, o setor vinha melhorando sua posição no mercado, mas assim como outras atividades, sofreu uma queda por causa da crise mundial. A avaliação é do presidente do Sindileite no estado. Em 2020, o panorama atual, nós entramos muito bem, os dados mostravam a recuperação da economia, o consumo estava melhorando, os preços estavam melhorando,
apesar de estarmos convivendo com uma seca bastante forte, que está prejudicando a produção. Aí chegou a pandemia desalinhou tudo, a gente sabe disso, desalinhou preços de custo de matéria-prima para a indústria subiu, preço de custo do produtor subiu, milho, soja subiram, e os preços do mercado ficaram totalmente desalinhados, uns subiram, outros desceram, e ali no mês de abril, meados de abril, os preços que subiram começaram a cair, e entramos no mês de maio com preços, digamos assim, bastante ruins. Com relação à agricultura e produção de sementes, Santa Catarina tem se destacado a nível de Brasil. Conforme dados da Ipagre-CPEA, com base na última safra de soja, foram colhidas aproximadamente 4.300.000 sacas, sendo que 65% desse montante abastece outros estados brasileiros. Outra cultura em destaque é a produção de arroz, com uma média de 400.000 sacas, também o feijão, cebola e outros alimentos. Nós temos uma produção muito forte de sementes graças à infraestrutura, ao know-how dos agricultores e às cooperativas que desenvolvem integração com os produtores e a tecnologia aplicada e assistência técnica. Então, são pequenas propriedades que possuem essa qualificação para a produção de sementes que são comercializadas em outros estados e países no Brasil.